Então, se a natureza revela quem Deus é, por que eu ainda não estou sabendo usar essa natureza aqui? Aqui existe uma natureza, aí também. O que eu mais fico fascinado nas coisas de Deus é que a maioria das coisas que Ele criou ainda não foram acionadas. E nem foram descobertas. Todos os anos são descobertos 25 espécies de animais diferentes. Você já parou para pensar nisso? Eu não falei tipos de animais, não. Eu falei espécie. São milhões. E todo ano, 25 novas. Sabe-se mais sobre o espaço do que sobre o fundo do oceano. A nossa Terra tem 44 mil quilômetros de circunferência. Só para você entender o que é o tamanho da Terra, você vai descobrir agora. O Brasil tem 4 mil nesse eixo, no eixo vertical. Esses 4 mil quilômetros é 10 vezes o tamanho do Brasil emendado, é o tamanho da Terra. A Terra não é tão grande igual você imagina. Talvez a dimensão era gigante. Você pega o Brasil de uma ponta na outra, dá 4 mil quilômetros. Você pega o Brasil, multiplica ele 10 vezes. É o tamanho do globo, pra você ter uma noção. Entender a natureza vai fazer você estar próximo da realidade, porque a natureza é a realidade. Fala assim, ó, eu sou a natureza. Vamos lá, se eu falo uma coisa para você, você aceita, você murcha. Se eu falar isso para um arroz cozido, vocês já viram um vídeo desse na internet ou não? Quem tem filho pequeno, ensine seu filho a não amaldiçoar nada, nem os inimigos. Pega um arroz cozido, coloca na vasilha. Esse aqui você vai liberar palavras de bênção. Pode ver, tem um teste na internet. E é muito bom você fazer com o seu filho para ele pirar. Abençoa aquele arroz. O outro você fica xingando e amaldiçoando. Esse aqui, ó, começa a embolorar tudo e começa a mofar o que você fala mal. A comida, depois de pronta, não é nem um arroz no pé, é uma comida pronta. Você imagina, se um arroz é desse jeito, como é que não é alguém que tem alma? Como é que não é alguém que tem um espírito? Como é que é alguém que tem um cérebro, que é sensível e pega tudo no ar? Eu posso falar uma coisa. Um dos maiores motivos de você não ter prosperado como deveria é uma coisa na sua vida: a sua falta de sensibilidade com a natureza. É a somatização emocional de tudo. Sentimentos completamente errados. Por exemplo, você pode ter aprendido a interpretar uma situação completamente equivocada. Se eu passar por você e não te cumprimentar, estou passando aqui, e eu passo por você e não cumprimento, tipo assim, olha bem para mim assim, vai sim para fazer um oi, vai. Aí eu passo aqui. O que foi o sentimento? Engraçado que eu estou perguntando para ele, mas alguém já sentiu lá. De que foi? Desprezo. O negócio era com ele. O sentimento foi de quê? De que foi o sentimento? Desprezo. Não copia não. Acha o seu, exclusão. O seu foi de quê? Rejeição. O seu foi de quê? Rejeição. Engraçado é que um foi desprezo, outro exclusão, outro rejeição. O seu foi diferente? O que foi o seu? Ignorou. Me deixou aqui. Indiferente. Vocês estão percebendo que são vários sentimentos diferentes para uma mesma coisa? E todos estão errados. Sentimentos equivocados. Fala com a boquinha assim, ó. Sentimento é a interpretação da realidade. Eu fui fazer uma demonstração. Se eu estou demonstrando algo, ninguém tinha que sentir nada disso. Só que mesmo assim você sentiu. Rejeição, indiferença, exclusão. Meu Deus, abandono. Você sabe por quê? O que você sente tem a ver com o bloqueio que você carrega. Porque você está maduro, seguro. Vendo uma simulação, a única coisa que você vai fazer é uma pergunta. Ao invés de sentir qualquer coisa, você vai falar assim: o que será que ele quer ensinar para nós? Não sente nada. Você abre a oportunidade para aprender. E não está sentindo. Olha, não. Você não tem que sentir nada. Você precisa de fazer pergunta. Agora imagine uma máquina que não foi ensinada a viver uma vida de fazer pergunta. Imagina uma máquina que sente tudo. Ai, tá calor, tá frio, meu Deus. Ai, tá chovendo. Ai, sente, ainda fala. Pior de sentir, hein, que ainda fala. E reproduz em voz alta. Calma. Tem o mundo real, tem o mundo ideal. E se você quiser explodir na vida, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que interpretar a natureza como ela é. E se eu te falar que era só uma simulação, para que você sentiu essa bobeira? Você viu que você perdeu tempo ou não? A gente foi treinado para sentir o tempo inteiro. Seu problema é que também foi treinado o comportamento padrão, que quando sente aquilo, coletivamente, todo mundo sofre com aquilo. Você pode sair rápido dos problemas. Se eu não tivesse falado que era uma simulação e tivesse acontecido com você, você pode fazer uma pergunta: será que ele está com algum problema hoje? Eu não sinto nada em relação a isso. Eu deixo uma reflexão aberta. Eu não tenho que ficar sentindo. Fala com a boca assim, ó. Eu não preciso sentir tudo. Então está tudo bem, ué. Se você não precisa sentir tudo, para que você quer ficar aberto aos seus sentimentos o tempo inteiro? A criança pequena não te dá atenção: meu filho me ama. Não, ele só quer brincar e acha você um careta, só isso. Você enquadrou na realidade, você vai ficar de boa. A maioria das pessoas, por que elas se matam? Não interpreta o sentimento da forma que deveria, descarrega a emoção do jeito que ela não controla. E acabou. Ninguém quer se matar, tá?
Não existe essa possibilidade no mundo. Ninguém está afim de fazer isso. A pessoa está querendo se livrar de um problema, ela não está dando conta de livrar. E aí ela vai interpretar aquele sentimento. As pessoas acabam deixando umas às outras e ela vai ficando na solidão ali e tchau. Ninguém quer se matar. A pessoa não dá conta de resolver o problema. Ela pensa que puxando o cabo, ela vai solucionar aquela dor dela. Como governar as suas emoções? Os segredos dos grandes líderes. O que é emoção? Emoção é um negócio brabo. Coloca aí no painel de LED para mim, ó. Emoção é um negócio que você precisa de entender o mundo real e o mundo ideal. O que é o mundo ideal? O mundo ideal é o que está só na sua cabeça. E nós temos 8 bilhões de mundos ideais. Mundo real. Mundo real é um negócio que é a natureza. Eu morrendo, você morrendo, todo mundo morrendo, vivendo, natureza continua sendo a natureza. Então a natureza, fala com a boquinha assim, ó, a natureza é o mundo real. Então se você pegar uma pessoa e falar assim, não, vamos montar o sistema hidráulico da terra, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai pensar em bomba elétrica, puxando daqui. Deus não, Deus colocou pressão na rocha, jogou água para cima, a água vai escorrendo, vai de um rio para o outro até chegar no mar, e o sistema é tão poderoso que ele suga a água para cima, evaporando, carrega na nuvem, por causa da diferença de pressão, descarrega em lugar que às vezes não tem fonte de água. Olha que interessante. É tão natural que não precisa de um fio de energia, não precisa de uma bomba, não precisa de nada, absolutamente nada, porque a natureza funciona sozinha. Ela tem um ciclo chamado fim a fim. Sabendo disso, quanto mais natural a sua mentalidade for, quanto mais, quando eu ouço natural, eu penso em outra palavra, simplicidade. Eu consigo ver com simplicidade as coisas, o que acontece? Mais rápido eu faço acesso. Quando você olha para uma pessoa e essa pessoa ela está chateada, ela está no mundo ideal dela, só para você saber. Ela não está na realidade. Porque se ela estiver na realidade, ela olha e fala, a pessoa fez aquilo porque ela não conseguiu se resolver emocionalmente e ela quis descarregar em mim, eu não sou lixeira. Ou então ela aprenderia um código de inteligência emocional, o CCC. Captura energia, converte e canaliza. Ou então ela ia aprender o desapego, que ela não precisa ficar carregando peso que não dá ROI. Ou então ela faria pergunta. Ou então ela descobriria ou melhoraria sua interpretação do sentimento. Ou então ela canalizaria as emoções de outra forma. Resumindo, essa pessoa está longe do natural. Então o mundo real é o mundo natural. Natural. Esse troço aqui que é o problema. O mundo ideal. Ele está aqui, esse círculo representa a sua cabeça. E aí o que acontece? Quando eu tenho distância da realidade, os meus sentimentos são sempre errados. Então, a primeira coisa que tem aqui é um sentimento. Esse sentimento, ele significa interpretação da realidade. Fala com a boca assim, ó, sentimento é a interpretação da realidade. Então, como é que eu fico eu pego um mesmo caso e várias pessoas analisam esse caso e as pessoas falam, mas por que cada um pensa uma coisa diferente? Porque você está interpretando de acordo com isso aqui, ó, não com isso aqui. Tem pessoas que estão a 100 anos de distância da natureza, não entenderam a natureza. Por exemplo, entendendo a natureza, eu descobri que isso aqui é um barro falante, barril falante, esterco ambulante, esterco. Ah, você não pode falar isso. Se você for cremado, você vira esterco. Se você for para o caixão, você vira esterco. Qualquer jeito que alguém fizer, queimando, jogando soda, é esterco. Então você tem que olhar para a natureza. Ah, então é isso mesmo, eu não presto para nada. Quem falou que esterco não presta para nada? Esterco presta para pegar uma planta, pegar uma lavoura. Você pode jogar esterco, que é bosta, e tem uma finalidade: fortificar aquela plantação. Então a merda vira esterco. Então se você tiver em alguma boa obra, você é um esterco. Se não tiver em obra nenhuma, você deixou de ser um esterco. É o que às vezes as pessoas falam sobre você, né? Se você não tem a sua identidade, você está longe de quê? Da natureza. Porque na Bíblia fala assim que a natureza revela a glória do Criador. Quem? A natureza. Queremos ver a glória do Criador? Quero. Então é só olhar para a natureza. A natureza revela quem Deus é.